Como é que é, família? É o Duzinho. E saudações extensivas para todo o pessoal que assistirá a este vídeo. Como sempre, hoje falarei sobre o filho de pobre. Fiquem ligados então e vamos conversar um coche. O filho de pobre não pode ser preguiçoso. Há dois artistas de nacionalidade angolana que já retrataram sobre esse tema nas suas desiste, vai faz o esforço. Mantemos a fé, nós mantemos o foco. Filho de pobre não pode ser que é filho de pobre, não pode ser preguiçoso. Trabalha duro, consegue nos olhos. Não pode ser preguiçoso, conforme mesmo está espelhado o tema. O certo é que o termo pobre não pode ser capaz de inferiorizar-nos. Nós somos grandes, mano. Nós somos grandes. Temos a capacidade de mudar o percurso hereditário. Nós temos a capacidade toda de mudar o historial da nossa família. Sabe? A partir de nós conseguimos mudar esse percurso que nós podemos denominar um percurso hereditário, porque nós normalizamos esse tipo de comportamento. O velho não tem muito dinheiro, então se eu não ter também, seria igual a ele. Não. Podemos mudar o percurso hereditário. Se o velho terminou simplesmente o ensino médio, tu podes terminar o ensino superior. Tu consegues. Vou dar exemplo do Nelson Mandela. O Nelson Mandela nasceu em uma família pobre na África do Sul. Foi preso por 27 anos por lutar contra o apartheid. Após isso, ele tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. E hoje, nós olhamos para o Nelson Mandela como um ícone da luta de liberdade. Nós olhamos para o Nelson Mandela como um espelho. Então, o exemplo de vida do Nelson Mandela, a trajetória de Nelson Mandela, não é para enfatizar, para decorar o meu vídeo. A trajetória de Nelson Mandela é para trazer inspiração para nós que somos pobres, sabe? É para olharmos como motivação, como princípio de mais uma caminhada. É para olhar como um alicerce. Então, eu tenho as bases, eu consigo andar. Então esse é o exemplo da trajetória de Nelson Mandela. Eu poderia dar mais exemplos. Um exemplo como Steve Jobs. Steve Jobs, o fundador mesmo da Apple. Ele nasceu em 1955 em São Francisco, Califórnia. Foi adotado por Paul e Clara Jobs. Percebam a história. Foi adotado por um mecânico e uma contadora. Steve frequentou a faculdade, mas teve de abandonar por razões financeiras após um semestre. Certo? Após um semestre, ele abandonou a faculdade por questões financeiras. Dali, começou a trabalhar em uma empresa de videogames denominada Atari. Em 1985, ele foi demitido desta mesma empresa de videogame. Após a sua demissão, o Steve teve a necessidade de criar uma empresa denominada Nest. Foi demitido. Primeiro ele foi demitido desta tal empresa de videogame, Atari, por uma desavença com o departamento administrativo. Depois de ser demitido, houve a necessidade dele criar a sua própria empresa e nomeou como Nest. Nest próximo, né? Só que não houve muito crescimento. A Apple teve o conhecimento que o Jobs tem uma empresa denominada Nest. A Apple compra a Nest já em 1996. Compra a Nest. E o Steve se torna o CEO e o administrador da Apple. Steve influenciou para que essa empresa Apple se tornasse uma das mais valiosas do mundo, com os produtos como o iPod, o iPhone, certo? O iPad,
o iMac, estes produtos foram influenciados pelo Steve. Esta superação de Steve serve para nós, os pobres, refletirmos e mudarmos essa condição de vida. A mudança começa a partir do momento em que aceitamos os novos desafios da nossa vida. Novos desafios da nossa vida. Lembre-se, pobre é simplesmente um termo que pode mudar. É uma fase que pode mudar a qualquer altura. Então, que aceitemos os novos desafios. Vamos mudar a forma de pensar. Vamos negar a normalização de que pobre não pode mudar. Vamos aceitar a mudança desse paradigma. Pobre pode sim mudar. É de uma gota que se enche um balde. É de grão a grão que algumas aves enchem os seus pavos. Então é com os pequenos esforços que a gente consegue mudar a nossa forma e a nossa maneira de viver. Lembre-se. Vamos nessa.